Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Lívia, sou professora do módulo 4.1 de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre assistência pré-natal e semiologia obstétrica. Bem, o objetivo do pré-natal é assegurar o nascimento de uma criança saudável, reduzindo-se tanto quanto possível os riscos para a mãe, realizar a estimativa precoce e acurada da idade gestacional, diminuindo assim os riscos de parto prematuro e também daquelas gestações muito prolongadas, que também podem ser maléficas para o bebê, pensando aí no óbito fetal por uma gravidez muito longa, né? Realizar a identificação de pacientes de risco, fazendo assim um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento adequado, reduzindo assim a mortalidade materna, fetal e perinatal. Bem, em 2000, o Ministério da Saúde lançou o programa de humanização do pré-natal e nascimento. O principal objetivo era reduzir as altas taxas de mortalidade materna e perinatal no Brasil. Na época, o Ministério da Saúde alegou que 90% das mulheres tinham acesso à assistência pré-natal. Mas, apesar dessa ampla cobertura das pacientes ao pré-natal, observou-se que não teve um efeito benéfico na incidência da sífilis congênita e nem das complicações das síndromes hipertensivas gestacionais, incluindo aqui a pré-eclâmpsia. Então, concluiu-se que a quantidade de consultas não era igual à qualidade de atendimento. Por quê? Porque a gente sabe que hoje, na unidade básica de saúde, o pré-natal ele é feito não só pelo médico, mas também pela assistência da enfermagem. Claro, tem enfermeiros e médicos e médicos, mas assim, observou-se que nem sempre a quantidade de consultas era correspondente à qualidade do pré-natal. Às vezes a paciente tinha muita consulta, tinha 6, 8, 10, 12 consultas, mas elas não condiziam à qualidade de atendimento. Por inúmeros motivos que nós vamos comentar um pouquinho mais na frente, mas assim, a indisponibilidade de exames, de ultrassonografia, de medicamentos, tudo isso tem que ser incluído, né? E também devido à pouca oferta, né, desses exames e também pela distância, muitos pacientes moram no interior e não conseguem ter acesso a esses exames de forma adequada. Em 2013, foi lançado um manual de atenção ao pré-natal de baixo risco, e onde foram propostos seguir 10 passos para poder manter um pré-natal de qualidade. O primeiro passo seria captação precoce. É recomendado que o pré-natal inicie até 12 semanas de gestação. Por quê? Até 12 semanas de gestação, a gente consegue fazer uma boa datação da gestação. O embrião ele ainda consegue ser bem datado, né? Então, isso vai repercutir diretamente na questão do parto, de quando o bebê vai nascer, até quando vai poder esperar, né? Fora que tem coisas que a gente tem que detectar no primeiro trimestre, porque o tratamento ele tem melhor resposta no primeiro trimestre, como, por exemplo, a toxoplasmose, né? Eu vou dando aqui alguns exemplos de acordo com os passos. O segundo passo seria garantir recursos humanos, físicos, materiais e técnicos. Não adianta ter só o postinho de saúde, tem que ter o postinho de saúde, o técnico, enfermeiro e o médico. Não adianta ter só o postinho de saúde, o técnico, enfermeiro e o médico. Precisa também de exames laboratoriais, exames de ultrassonografia para poder realmente fazer um pré-natal de qualidade. Né? Então, não adianta ter só o médico, ou só o posto, ou só o enfermeiro, ou só as medicações, né? Se, por exemplo, não tiver um SOMAR para realizar o pré-natal, né? Que a gente realmente não vai poder fazer um bom acompanhamento. O terceiro passo seria assegurar a solicitação, a realização e avaliação em tempo oportuno dos resultados dos exames preconizados, né? O que o Ministério da Saúde recomenda? Que na primeira consulta a gente peça todos os exames, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, e esses exames sejam vistos em no máximo 20 dias. A gente sabe que, infelizmente, essa não é a nossa realidade, né? A paciente é consultada, tem que vir para a fila de manhã, ver se ela consegue uma ficha para o exame, e então realizar o exame se ela conseguir as fichas. Tem paciente que só consegue em 60 dias, e ela não vai ser vista nos 20 dias que o Ministério da Saúde preconiza. O passo 4
O quarto passo, desculpa, seria promover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes. O pré-natal não é diretamente só com a gestante, né? A gente inclui ali a condição familiar dela, o pré-natal do parceiro, que fala um pouquinho ali em outro passo mais à frente, tá? Mas realmente a gente tem que ouvir. A gestante, ela precisa ser ouvida para poder ser compreendida e a gente poder abordar de forma adequada. Ah, essa gestante está precisando de psicólogo, está precisando de um assistente social, porque ela não tem condição de se alimentar de forma adequada, enfim. A gente tem que se envolver com a paciente de uma forma total para a gente poder conseguir dar um bom apoio para ela, porque o cuidado não é só o cuidado médico, ela tem um cuidado social, né? Ela está numa fase da vida dela que ela precisa de cuidado, porque está gerando um feto, e o feto ele vai ser uma consequência do meio que ela vive, né? O quinto passo seria garantir transporte público gratuito da gestante ao atendimento do pré-natal. Então, assim, mostra a carteirinha do pré-natal na entrada do ônibus. Olha, gente, hoje eu tenho consulta, tá? Então, passa a liberar. Teoricamente, irá funcionar assim. Aqui em Boa Vista não funciona dessa forma. A gente tem um asterisco muito grande nas consultas por conta de falta de recursos para ir para consulta. O sexto passo seria o direito do parceiro de receber também o pré-natal do parceiro, realizar sorologia, estipagem sanguínea, receber tratamento se tiver alguma intercorrência com as sorologias, por exemplo, a paciente com VDRL positiva, uma aula que a gente vai ter ainda mais para frente, ela também teria que receber, ele também teria que receber a realização dos exames e também receber o tratamento. O sétimo é garantir acesso à unidade de referência especializada, se aquela paciente é uma paciente que precisa de um cuidado especializado, ela precisa ser encaminhada, precisa ser atendida em relação a isso. Um exemplo, a paciente que está no pré-natal de baixo risco e é detectada uma diabetes gestacional. Essa paciente precisa ser referenciada para o centro especializado, que aqui na cidade é o Centro de Referência à Saúde da Mulher, ali na Capitão Júlio Bezerra. E ela precisa ter acesso garantido a esse local. O oitavo passo seria estimular e informar a respeito dos benefícios do parto fisiológico. O parto fisiológico, o parto vaginal ou parto normal, com qualquer um dos nomes que vocês conheçam, a gente, na verdade, a paciente precisa ser orientada durante o pré-natal, tá certo, gente? Por quê? Porque na hora que ela chegar na maternidade para o parto, ela precisa saber o que vai acontecer com ela, quais são os passos, quando é que ela tem que ir, o que vai acontecer. E esse é um dos fatores que deixa mais as pacientes insatisfeitas com o atendimento, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela na maternidade, por que ela vai, como é que vai nascer. Ela só ouve a tia dela dizendo que ela sofreu muito para parir. Tanto é que muitas pacientes associam o parto vaginal com sofrimento. A gente sabe que não é bem assim, né? Principalmente uma paciente não informada. O nono passo seria conhecer e visitar previamente o serviço de saúde onde será o parto. A paciente tem direito de conhecer o serviço de saúde, ela pode ir lá na maternidade. Existe um programa que se chama Visita Guiada, é acompanhado por um psicólogo, assistente social, que vai mostrar toda a infraestrutura do local do parto. E o 10º passo seria conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico gestacional. Prioridade na fila, direito ao passe livre, os benefícios do INSS, licença maternidade, direito a vacinas, medicações, sobre isso ela precisa conhecer e exercer os direitos dela. O exercer o direito, no meu ponto de vista, seria frequentar as consultas de pré-natal, acho que é o mínimo que ela deveria fazer. O início do pré-natal, como eu já comentei um pouco mais à frente, um pouco lá atrás, desculpa, ele deve começar o mais precoce possível para identificar e prevenir as intercorrências clínicas, cirúrgicas e obstétricas. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, eles preconizam a periodicidade das consultas. Eles consideram no mínimo 6 consultas, um pré-natal mais ou menos, né? Esse é o mínimo que eles aceitam, que a gente deve aceitar no pré-natal. E essas consultas devem ser mensais até 28 semanas, quinzenais até 36 semanas e semanal até o parto. Não existe alta de pré-natal. A paciente vai receber alta quando ela retornar na consulta de pré-natal e ela for orientada em relação à anticoncepção que ela vai fazer. Independente da via de parto que seja, ela vai ter o bebê e vai retornar conosco de 30 a 40 dias pós-parto, para a gente poder avaliar como é que está a cicatriz da cesárea, o que ela vai querer de anticoncepção e oferecer o que a gente tem no postinho para ela. Bem, agora vamos entrar aqui um pouquinho na semiologia obstétrica, tá, gente? Então, assim, toda paciente que a gente for fazer o primeiro atendimento, a gente tem que fazer uma anamnese e exame físico, né? Eu vou comentar aqui o que vocês precisam focar um pouquinho, tá? Lembrando que a anamnese da obstetrícia, a ginecologia, a mesma ordem lá da semiologia que vocês aprendem na clínica médica, identificação, queixa principal, história familiar, história patológica pregressa, situação vacinal, mas aqui eu vou direcionar um pouquinho mais, tá bom, gente? Mas assim,
tentem seguir mais ou menos o roteiro da semiologia que vocês têm, né? E vai acrescentar aqui a história ginecológica obstétrica, tá certo? Então, vamos lá. Na anamnese da gestante, precisa de identificação com nome, idade, etnia, profissão, estado civil, procedência e escolaridade. A idade, a gente vê a questão dos extremos de idade, né? Pacientes muito jovens ou muito velhos, a gente tem que ter uma certa atenção. A etnia, porque a gente sabe, por exemplo, que a raça negra tem maior facilidade para ter a anemia falciforme, para ter a pré-eclâmpsia grave, né? Isso aí é a epidemiologia das doenças fala, orienta a gente dessa forma. A profissão, se ela tem alguma profissão de risco, né, que precisa ser afastada durante a gravidez, o estado civil para ver se ela é casada, se é uma produção independente, se foi uma gestação programada ou não. Isso faz diferença na parte psicológica da paciente. A procedência, se ela é da capital, se ela é do interior, se ela for da capital, qual bairro, se aí tem uma particularidade daquele bairro, uma área de periferia, onde tem muita malária, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente tem que pensar nisso. E a escolaridade vai saber o grau de instrução que a gente vai tratar aquela paciente. A queixa principal do momento da consulta, né? Desculpa, a gente esqueceu aqui de colocar a história da doença atual, tá bom? A gente vai realmente esmiuçar alguma coisa que ela esteja sentindo. Aí, então, a gente passa para a história familiar, ver se tem história de hipertensão, de diabetes, de cardiopatia congênita na família, epilepsia, neoplasia, se tem história de eventos tromboembólicos, um AVC, infarto, uma própria TVP, e se tem história de doenças contagiosas, principalmente as HIV, hepatites, né? Na história pessoal, a gente tem que esmiuçar se a paciente tem hipertensão crônica, se ela tem alguma cardiopatia, alguma nefropatia, se ela tem diabetes, doença autoimune, distúrbios mentais, epilepsia, doenças infecto-contagiosas e infecções sexuais, tireoidopatia, se ela faz uso de algum medicamento, se ela tem alguma cirurgia prévia, se ela já fez alguma hemotransfusão, se ela tem sensibilização maternal ao fator RH, hábitos, se ela bebe, se ela fuma, se ela usa algum tipo de droga, a situação vacinal dela e se ela tem alergia a alguma medicação, né? Na história ginecológica, a gente tem que perguntar a menarca, quando foi a primeira menstruação dela, como ela era a regularidade do ciclo menstrual, isso vai levar a gente a pensar se a gente vai ou não confiar na dor dela, se for uma gestante, né? Se for uma menstruação irregular, a gente não vai levar em consideração a última menstruação dela. Agora, se for aquele ciclo regular, que ela tem certeza da última menstruação, a gente vai datar a gestação dela de acordo com essa idade. Se ela já fez alguma cirurgia ginecológica, estava em uso de algum método anticoncepcional no momento que ela engravidou, quando foi a sexarca dela e é mais ou menos a quantidade de parceiros que ela teve para ver a exposição que ela já teve ao longo da vida. Na história obstétrica, a gente vai questionar sobre a paridade, o gesta é a quantidade de gestações, o para são os partos, que aqui os partos são esmiuçados nas vias de parto, né, que a gente tem que identificar a quantidade de parto normal, a quantidade de parto cesárea que a paciente teve, e se ela já teve algum aborto. Em relação ao aborto, a gente não precisa perguntar se o aborto dela foi provocado, né? Você pode perguntar se foram todos espontâneos, mais ou menos com quantas semanas cada um. E ela vai ficar à vontade para falar para a gente se foi ou não provocado, mas também isso não quer dizer muita coisa para a gente, mas a gente precisa saber se foram espontâneos ou não para poder pensar nas doenças de perda gestacionais recorrentes. Se ela já teve filho, qual é o intervalo interpartal? E a evolução do ciclo gravídico puerperal, como foi a gestação anterior dela, se o parto foi cesárea, se foi normal, se foi cesárea, por que foi cesárea, e o puerpério, se ela teve alguma intercorrência, se ela amamentou o bebê. Na história da obstétrica atual, a gente tem que questionar quando foi a última menstruação e fazer o cálculo da data provável de parto. Para isso, a gente utiliza a regra de Naegeli, onde essa regra leva em consideração que a gestação dura 280 dias. Né? E a gente vai somar de acordo com a DUM. De acordo com a DUM, a gente vai somar 7 ao primeiro dia da última menstruação e subtrair 3 do mês a partir do mês de abril, tá bom? Então, por exemplo, aqui, dia 13 de setembro, foi a data da última menstruação, então a data provável de parto, 13 mais 7 é 20, e 9 menos 3 dá 6. Então, data provável de parto dessa paciente, dia 20 de junho de 2021. Outro exemplo, a última menstruação dela foi 27 de setembro de 2020. Então, a data provável de parto dela é 27/7. Então, vamos lá. Vocês sabem quantos dias tem o mês de setembro? Não? Lembram das regrinhas aqui da mãozinha? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Tudo que é em cima, com exceção de fevereiro, é 31. E tudo que cai aqui é 30, tá? Então, setembro foi aqui embaixo. Então, setembro é até dia 30, né? Então, vamos lá. 27, 28, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4. Então, dia 4. E aí, a gente vai diminuir aqui só 2, né? Porque o mês rodou. Então, 4 de julho de 2021. Vamos aqui em outro exemplo. Aqui já é menos do que o mês de março, né? A gente vai ter que, na verdade, aqui vai ter que somar 9 ao mês. Então, vamos lá, dia 10 de fevereiro. Aqui a gente vai somar 7, então dá 17. E fevereiro a gente vai somar 9. Então, a data provável de parto é 17 de novembro de 2021. Desculpa aqui, gente, faltou um. Vocês entenderam? Se não, depois a gente pode fazer um feedback em relação a isso. Ah, doutora, mas eu tenho um aplicativo, é tão mais fácil. Concordo, é muito mais fácil. Mas nas provas da faculdade, nas provas de residência, pode ser que caia alguma coisa relacionada a isso, você tem que saber calcular, tá bom? E é igual um preceptor meu na residência dizia, se você estiver lá em Tabatinga e não tiver internet, mas você vai calcular isso. Então, a gente tem que saber calcular isso aqui, tá certo? Quer dizer, isso é acadêmico, né? E como é que a gente vai calcular a idade gestacional? Só por aplicativo? Só por gestograma? Não, a gente tem como calcular isso no papel, tá certo? Como é que a gente calcula isso pelo papel? Então, vamos lá, usando aqui o exemplo do dia 10 de fevereiro. Digamos que hoje fosse dia 2021, tá, gente? Aqui. 2021 aqui, desculpa. A última menstruação, dia 10 de fevereiro de 2020. A data do cálculo, dia 1 de setembro de 2021. Então, a gente vai somar mês por mês. Então, vamos lá, a gente tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente tem 9 meses para somar, né? Eu me enganei aqui, gente, é 20 mesmo, tá? Então, vamos lá. Do mês de fevereiro de 2020, o mês foi 29. Então, 29 menos 10 é 19. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, a gente vai somar dia por dia e no final das contas a gente divide por 7. E aí vai dar 30, vai sobrar 4 no denominador, né, ali no espacinho, que vai ficar como dia. Outro exemplo, dia 16 de julho de 2020. Foi a última menstruação. A data do cálculo está sendo dia 11 de setembro. A gente já conta até o dia de hoje, né? Então, vem julho, agosto, setembro. Então, soma esses dias aqui e divide por 7, que vai dar 8 semanas e um dia. Se vocês não entenderem, vocês podem entrar em contato comigo que eu explico isso melhor para vocês mais para frente, tá bom? E aí, a gente parte para o exame físico da gestação. O exame físico também deve ser feito o exame físico geral, com peso e altura para cálculo do IMC, aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, atualmente da saturação e a temperatura, por conta da pandemia, né? E a gente parte para o exame físico geral, especial, né? Cabeça e pescoço, avaliar a cavidade oral, avaliar a pele, mucosa, tireoide, o aparelho cardiovascular, interessante a gente fazer a ausculta cardíaca, a presença de varizes, são muito tortuosos, para poder fazer as orientações necessárias, avaliação do aparelho respiratório com a ausculta pulmonar, e então a gente parte para o exame físico obstétrico. Primeira coisa que a gente avaliar seria as mamas, que a gente realizaria a inspeção estática dinâmica, seguido da palpação, e em seguida a gente faria o exame pélvico, né, que seria a inspeção, o especular e o toque. A inspeção a gente vai olhar, né, a parte de fora da vulva, vai ver se tem alguma cicatriz, alguma verruga, alguma coisa que chama atenção no exame físico, né? E depois já passou para o exame especular, né, para avaliar o colo, presença de leucorreia, presença de lesão macroscópica, que faça a gente pensar, por exemplo, numa lesão precursora de câncer. E por último, o toque. Tá? O toque, ele não vai ser feito em todos os pacientes, é só quando a paciente tem sintoma, alguma queixa, né, que a gente precisa avaliar o colo uterino com toque, ou quando ela tiver em queixa de trabalho de parto, tá, gente? Não é um exame que a gente faz de rotina. Na paciente gestante, não. Então, a gente parte para o exame físico gineco-obstétrico do abdômen. A gente faz a inspeção, vê se tem a linha, se tem uma cicatriz, se tem estria. Depois, a gente vai passar para a palpação. A palpação, na obstetrícia, a gente leva em consideração as manobras de Leopold. São 4 tempos, tá? Onde a gente vai avaliar no primeiro tempo o fundo uterino e o que tem nesse fundo uterino, né? Delimitar o fundo uterino. A segunda manobra seria delimitar para qual lado está o dorso do bebê, né? Qual lado da mãe está o dorso do bebê.
O terceiro passo seria a apresentação, se é cefálico, se é pélvico, se é podálico, como, enfim. E, por último, a insinuação. O que é insinuação? Para poder saber se o feto está no estreito superior da bacia, né? Então, a insinuação, o feto está insinuado quando o paciente tem trabalho de parto. Fora disso, não é para estar insinuado. Como é que a gente vê isso? Você fica de costa para o paciente, você põe a mãozinha no polo cefálico, no polo pélvico, e você puxa. Se o bebê vier, ele não está insinuado. Agora, se ele continuar lá embaixo, é porque ele está insinuado. Se ele não vier quando você puxar, sabe? Aí você diz que ele está insinuado. Então, na primeira manobra, a gente pode aproveitar para, depois que delimitar o fundo uterino, já fazer a mensuração da altura uterina, que essa manobra vai da borda superior da síntese púbica até o fundo uterino. Lembrar que essa medida da altura uterina, ela começa a ser fidedigna na idade gestacional a partir de 20 semanas, né? E o bebê, em uma gravidez está muito acima, 2 a 3 centímetros para cima ou para baixo, é uma gestação que a gente precisa avaliar por ultrassonografia. Se tiver mais que 3 centímetros do esperado para da idade gestacional, a gente pode estar diante de uma gestação com muito líquido ou com feto grande para a idade gestacional. E se tiver abaixo, a gente pode estar diante de uma gestação com pouco líquido ou com feto muito pequeno. E por último, a gente vai partir para a ausculta, né, dos batimentos cardíacos fetais, que é a parte mais importante do exame físico obstétrico. A gente não pode deixar de fazer qualquer um do exame, mas a ausculta não, tá? A ausculta dos batimentos cardíacos fetais pode ser feita através do estetoscópio de Pinar, muito usado há muitos anos atrás, mas algumas maternidades, alguns interiores ainda é utilizado esse tipo de sonar, que a gente põe no ouvido e ouve, tá bom? E aqui o sonar, Doppler sonar, né? Que atualmente os Doppler sonar já vem até com batimento cardíaco que o bebê se encontra. Então, vamos passar para os exames complementares. Os exames complementares da gestação, eles são divididos em exames laboratoriais e exames ultrassonográficos, né? Quem dera que todas as pacientes do SUS pudessem fazer uma ultrassonografia obstétrica. Isso não é ainda uma realidade do nosso SUS, né? Mas a gente sabe que a ultrassonografia, ela banalizou, tem muita ultrassonografia em todas as cidades, mas nem sempre é um exame de qualidade. Então, vamos lá. Na primeira consulta de pré-natal, a gente vai pedir uma série de exames, porque teoricamente a gente não conhece o estado daquela paciente, né? A gente vai pedir todos os exames que a gente vai comentar, e depois, nos outros trimestres, vai ser de acordo com a necessidade da paciente. Então, obrigatoriamente, na primeira consulta, nós temos que pedir o hemograma, eletroforese de hemoglobina, para poder fazer rastreamento de anemia falciforme. Algumas pessoas são encaminhadas para serviço de alto risco por uma eletroforese de hemoglobina, por um traço de anemia falciforme apenas, tá bom? A glicemia de jejum, a BORH, tipo a sanguínea e fator RH, e o cúmulo indireto, né, para ver se, às vezes, a paciente não sabe qual é o tipo dela, então a gente já pede logo o cúmulo indireto para adiantar o serviço. As toxas, né, que são a sorologia de toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e hepatites. O que a gente tem visto nos protocolos é que rubéola e citomegalovírus têm sido deixados de ser solicitados por conta da questão do tratamento, né? A gente não tem um tratamento preconizado para essas infecções. A sorologia para sífilis, para HIV e para HTLV, a presença do HTLV quando indica amamentação. A pesquisa de plasmódio nas áreas endêmicas, nós moramos numa área endêmica, nós moramos na Amazônia Ocidental, né? Então a gente precisa pedir de rotina a pesquisa de plasmódio no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. O TSH, gente, desculpa aqui, TSH, o exame de urina, urinocultura com antibiograma, o EPF seriado e a colposcopia oncótica, porque muitas pacientes só fazem preventivo na época da gestação, então a gente tem que aproveitar a oportunidade. No segundo trimestre, a gente vai solicitar um novo hemograma, o cúmbis indireto, se a paciente for RH negativa, o teste de tolerância oral à glicose de 75 gramas de dextrose, jejum 1 hora e 2 horas, para aquelas pacientes que tiveram glicemia lá no primeiro trimestre menor do que 92. A sorologia para sífilis também pode ser o teste rápido, mas geralmente a gente pede um VDRL aqui. Toxoplasmose, se ela for IgG e IgM negativo. A pesquisa de plasmódio, exame de urina e urinocultura com antibiograma. No terceiro trimestre, nós vamos pedir um hemograma, novamente um cúmbis indireto se ela for RH negativa, a glicemia em jejum, se ela tinha uma glicemia em jejum menor que 92 e teve um teste de tolerância oral à glicose negativo na segunda metade da gravidez, a sorologia ou teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B e C, toxoplasmose, se ela foi IgG e IgM negativa, pesquisa de plasmódio por morarmos na área endêmica, exame de urina, urinocultura com antibiograma e a cultura para estreptococcus
Streptococcus do grupo B a partir de 35 semanas. De exames ultrassonográficos, a gente sabe que tem inúmeros benefícios, né? Como, por exemplo, o benefício da datação correta da gestação, principalmente se ela for feita nas primeiras 12 semanas de gestação. O diagnóstico precoce da gestação múltipla, isso é muito importante, definir quantas placentas são, é muito importante para o segmento do pré-natal da paciente. O diagnóstico de uma gestação inviável e a detecção de malformações fetais. De rotina de ultrassonografia, a gente tem isso aqui, seria o mínimo que toda paciente deveria fazer. Uma ultrassonografia obstétrica transvaginal precoce, realizada até 12 semanas, principalmente para fins de datação, de gemellaridade, coronicidade, de gestação viável e inviável. A ultrassonografia morfológica no primeiro trimestre com Doppler de artérias uterinas, a ser realizada entre 11 a 13 semanas de gestação. Esse primeiro morfológico, ele tem um protocolo de fazer o Doppler de artérias uterinas, porque a gente faz um cálculo de risco para poder avaliar se essa paciente já tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia grave ou restrição de crescimento grave nessa gestação. E a gente faz esse rastreamento, gente, porque a gente tem como prevenir, né? A gente faz o exame, faz o cálculo, e se for o cálculo com risco positivo, a gente consegue usar o AS e o cálcio durante toda a gestação para poder minimizar que ela tenha doença grave. Ela pode até ter pré-eclâmpsia, mas se ela tiver em uso de AS de cálcio, ela vai ter uma pré-eclâmpsia leve. Na ultrassonografia morfológica segundo trimestre, a gente acrescenta aqui a cervicometria, que é a medida do colo uterino via vaginal, que na verdade esse exame é super importante também, porque ele vai predizer o risco de parto prematuro que a paciente tem. Esse exame deve ser realizado entre 18 e 24 semanas, idealmente com 22 semanas. E a ultrassonografia obstétrica com suas variações, né, como por exemplo, obstétrica com dor, perfil físico fetal, geralmente após 34 semanas ou conforme a necessidade do pré-natal. Eu já falamos aqui de um pré-natal de baixo risco, né, mas se numa gestação de alto risco, isso daqui muda um pouquinho. Precisamos falar sobre vacinação, né, estamos no meio de uma pandemia, a vacinação parece que agora se tornou interesse de todo mundo, e tem algumas vacinas que são recomendadas durante a gestação. A vacina tríplice bacteriana celular, que é a DTPA, o Ministério da Saúde recomenda acima de 20 semanas, mas o ICOG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda a partir de 28 semanas, né? Mas a gente segue o calendário do Ministério da Saúde. É a única vacina que toda vez que engravidar você tem que tomar, porque essa vacina ela passa os anticorpos para o bebê, tá bom? A gestante tem que ter a vacina duplo adulto com as 3 doses, a hepatite B também com as 3 doses. Se ela não tiver as 3 doses, a gente tem que recomendar que ela finalize o calendário, tá bom? A vacina de influenza, ela tem que tomar uma dose única anual, e agora a gente acrescentou aqui o de Covid, né? Como também obrigatório para todas as gestantes. Em relação à suplementação de micronutrientes, o mandatório é o uso do ácido fólico. A dose de 5 miligramas deve ser prescrita para quem faz uso de anticonvulsivantes e para quem tem história prévia de defeito do tubo neural. As demais pacientes devem usar a dose de 0,4 a 0,8 miligramas por dia, tá bom? Essa dose ela tem uma nova recomendação para seguir esse parâmetro. No SUS, a gente tem o ácido fólico de 5 miligramas, né? Então, elas vão usar. Lembrar que o ácido fólico, teoricamente, tem que ser usado no mínimo 3 meses antes de uma nova gestação. A suplementação de ferro, como profilaxia da anemia, né? Na dose de 30 a 60 miligramas por dia. No SUS, a gente tem a dose de 40 miligramas de ferro elementar. Então, a gente já passava a todos os nossos pacientes. O cálcio, pensando na prevenção de pré-eclâmpsia, ou se a paciente não consegue ter uma ingesta adequada de cálcio. A vitamina A é preconizada no Nordeste e em Minas Gerais. A vitamina D, ela ainda não entrou de rotina no SUS, mas a gente tem inúmeros benefícios nas pacientes que podem fazer essa suplementação, diminui o risco de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, diabetes gestacional, fora que ajuda na formação óssea do bebê. E na produção também das membranas, né? Outros aspectos que a gente precisa comentar em relação ao pré-natal. Atividade física não é proscrito na gestação, tá bom? Na verdade, a gente tem que recomendar que as pacientes façam atividade física, pelos riscos, né, de ganho ponderal exagerado, e então complicar a gestação, como elevar o risco de pré-eclâmpsia e diabetes, por exemplo. Claro, tem que ser individualizado, aquela paciente que tem sangramento, que tem um colo curto, enfim, depende muito da situação, mas a princípio não tem uma contraindicação. Melhor atividade física para gestante hidroginástica, né? Porque com o tempo ela não vai deixar de fazer porque a água deixa ela mais leve.
As atividades laborais vai ter que ser individualizada, depende muito do que a paciente faz. Por exemplo, se ela é química, trabalha na indústria química, com produtos químicos que podem ser tóxicos para ela e para o bebê, a gente vai afastar ela do trabalho. Mas realmente ela não precisa deixar de trabalhar. Em relação à atividade sexual, ela só vai deixar de ter se a paciente apresentar alguma contraindicação obstétrica, tá bom? Mas, de uma forma geral, não é contraindicado. A direção de veículo, o esperado é que a gente não recomende que ela ande de moto ou de bicicleta, mas se é o meio de transporte dela, ela vai andar, né, gente? Ela tem que se locomover para fazer as coisas dela. E, gente, muito importante orientar em relação ao cinto de segurança. Estão vendo? O cinto de segurança, a parte de baixo, ele deve ficar abaixo do bebê, tá bom? Abaixo da barriga, lá embaixo. Por quê? Se ela ficar assim em cima da barriga, se tiver uma colisão, tem risco de fratura no bebê, tá? Então, o cinto de segurança deve ser usado aqui embaixo. A viagem de avião ela deve ser muito individualizada. Na verdade, antigamente, alguns estudos falavam na precipitação de parto prematuro, a gente já sabe que não, né? Mas tem alguns cuidados que precisam ser realizados, e o uso de cosméticos tem que ser discutido com o médico, porque tem algumas substâncias que não podem ser usadas na gestação. Em 2020, a Agência Nacional de Saúde contraindicou o uso de alisantes, né, à base de formol. Então, teoricamente, a gestante não pode fazer as escovas progressivas da vida, né? Então, assim, se alisa, tem formol. Tem alguma coisa que alisa. Então, na verdade, foi contraindicado as progressivas nas gestantes, pelo risco desconhecido por feto, né? O formol, ele é tóxico, a gente sabe disso, a gente não tem uma dose ideal para ser utilizado. Aqui, gente, eu vou compartilhar com vocês a caderneta da gestante. É a caderneta usada nas unidades básicas de saúde, né? E aqui a gente vai ter algumas coisas que vocês vão lembrar que eu falei na aula. O nome da paciente, como pode ser chamado, o nome do companheiro opcional, data de nascimento, a raça, se ela trabalha, se ela trabalha fora de casa, qual a ocupação, o endereço dela, ponto de referência, cidade, estado, CEP, telefone fixo, celular, e quem avisar em uma situação de emergência. Aqui a gente tem novamente o nome da paciente, né? A idade dela, menor que 15, maior que 35, ela tem que ser colocada em observação. Aqui o gráfico de acompanhamento nutricional, a partir do IMC, para ver se ela está no baixo peso, no peso adequado, no sobrepeso ou na obesidade. Aqui a gente vai colocar a data da última menstruação. A data da última menstruação, gente, é uma coisa que a paciente tem que relatar. A gente não pode prever quando foi a última menstruação dela baseada em ultrassonografia. Isso não existe, tá? Ou ela sabe ou ela não sabe. Não existe calcular a data da última menstruação. A partir da data da última menstruação, a gente vai calcular a data provável de parto. Se ela não tem uma data de última menstruação, a gente vai calcular a data provável de parto dela a partir da ultrassonografia. O tipo de gestação, se é um risco habitual, se é uma gestação de alto risco, se foi uma gravidez planejada ou não. E aqui a gente vai colocar a curva de altura uterina. Eu estava falando para vocês da questão da variação, né? Se a gente assinalar aqui, tiver abaixo do percentil 10, a gente pode estar diante de um bebê com baixo peso ou com um pouco líquido. E se a gente tiver uma altura uterina acima do percentil 90, a gente pode ter uma gravidez com um bebê muito grande ou com muito líquido. Então, isso aqui também precisa ser preenchido. E aqui a gente vai ter os exames que devem ser solicitados, a data e o resultado. Aqui a data, o resultado, a data e o resultado, né? Então, você vê que isso aqui vai estreitando de acordo com o tempo, que é para poder realmente diminuir a solicitação de exames. Se ela teve diagnóstico de gestação, a gente tem que assinar aqui quando foi as doses. Se ela faz o exame de malária, a gente tem que anotar aqui qual foi o resultado, e assinalar aqui a suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso, colocar as datas da ultrassonografia que ela fez. Aqui, em relação às antecedentes familiares, gesta, para e aborto, né? No para, a gente vai identificar se é vaginal, se é cesárea, quantos ainda vivem. E aqui os antecedentes clínicos obstétricos e os antecedentes da gestação atual. A vacinação antitetânica, hepatite B, influenza e em breve aqui de Covid. E aqui a evolução do pré-natal. Esse cartão de pré-natal, se não me engano, ele traz 12 espaços para consulta, né? Então, se ela chega em 6, já está bom. É o mínimo, né? Aceitável. Aí a gente vai colocar a data, se ela tem alguma queixa, a idade gestacional, calculado por ultrassom, pelas duas, o peso e IMC, se tem presença de edema, e principalmente membros inferiores, né? Quantos casos são, a pressão arterial, a altura uterina, a apresentação fetal, BCF, movimento fetal, se foi realizado o toque, a gente tem que anotar se está fechado, se está aberto, quantos centímetros, e se ela tem presença ou relato de exantema. Aqui a gente tem que colocar se ela participou de atividades educativas, se ela realizou visita à maternidade, se ela deseja colocar o DIU pós-parto na maternidade. Esse serviço é oferecido aqui.
Então, é isso, gente. O que eu tenho para falar para vocês é que o principal objetivo do pré-natal é garantir, entregar para a família mãe e bebês sadios, né? Quando a gente faz um pré-natal, a gente não está só lidando ali com a paciente com o bebê, a gente está realmente lidando ali com toda uma família, né? E o esperado da obstetrícia é que a gente entregue as duas pessoas boas, né? Saudáveis, sadios, vivos, né? Claro, tem as suas intercorrências, mas isso é esperado de uma forma geral. Aqui é a finalização do meu pré-natal, né? Minha filha, Maria, recém-nascida, para ver que realmente a gente pode ter esse final feliz para todo mundo. Claro, se a gente puder oferecer um pré-natal de qualidade para todas as gestantes. É isso, gente. Muito obrigada e fico à disposição caso vocês tenham dúvidas.